hoje vamos falar sobre saúde bucal. O que devemos fazer para cuidar bem dos nossos dentes? O cuidado com a higiene bucal que deve começar desde cedo. Acompanhe a reportagem. Quantas vezes você escova os dentes por dia? 4 vezes. Você usa fio dental? Uso. 3 vezes. Você usa fio dental? Uso. Olha, normalmente quando eu acordo, tomo café para vir trabalhar, depois do trabalho, depois só na hora do almoço. Na hora do almoço, às vezes à tarde quando eu como alguma coisa e na hora de deitar. Uso sempre, todas as vezes que eu vou escovar eu passo fio dental antes. Todas as vezes após refeição. Você usa fio dental? Uso, todos os dias. Pequenos hábitos diários de higiene com a boca são fundamentais para manter aquele sorriso. O que muita gente não sabe é que várias doenças podem ser evitadas com esses cuidados. A escovação dos dentes ainda é a melhor maneira de cuidar da saúde bucal. Por isso, esse hábito deve ser considerado essencial. A escovação é a varrição e você só varre onde está sujo. Então, onde acabou de sujar, varre-se. Aí não haverá perigo de doenças gengivais ou de cárie. Então, normalmente, após o café da manhã, não quando levanta. Muitas vezes a criança levanta, escova os dentes e logo em seguida vai mamar, vai sujar o dente e fica com o dente sujo até na hora do almoço. Após o almoço também, outra escovação, no período da tarde, na escolinha, leva-se a escova e à noite, na hora de dormir, que é a principal escovação do dia. Existem vários formatos e tamanhos de escovas de dente. É importante consultar um dentista para escolher o modelo correto. Para cada pessoa, existe uma orientação específica. O fio dental também é importante todos os dias, em qualquer idade. O fio dental ajuda a remover restos de alimentos onde a escova de dente não alcança. Para escovar o dentinho, a gente molha a escovinha, segura a escovinha e coloca um pouquinho do creme dental e escova o dentinho lá no fundo, do outro lado, embaixo. Muito bem! A cárie não vai aparecer nessa boquinha cheirosa. A linguinha, para o hálito ficar bem refrescante e a boquinha ficar bem cheirosa. Segura uma pontinha de cada lado e usa no dentinho. Olha só, nesse dentinho que a escova não alcançou. Olha, agora sim a nossa boquinha está bem limpa e bem protegida das cáries. Os enxaguantes para bochecho podem auxiliar na higiene bucal, porém, deve ser evitado em crianças, porque possuem substâncias químicas que podem fazer mal se a criança engolir. Eu não aconselho a fazer esse tipo de bochecho em crianças, porque ela vai engolir o elemento enxaguatório que nós chamamos, E isso é uma química, e essa química vai mudar o pH do estômago e vai causar ali problemas de estômagos precoces na criança. O açúcar sempre será uma preocupação. Por isso, a atenção e a higiene quando as crianças consomem doces e guloseimas devem ser redobradas. Todo tipo de açúcar, ele é um cariogênico, isso é, ele causa a cárie. E assim sendo, crianças que têm acesso a várias mamadeiras por dia, que têm acesso à bolacha do pote, que têm acesso ao chocolate, à bala, aos chicletes, à vontade dela, evidentemente essa criança vai ter muito mais cáries do que uma criança que tem disciplina alimentar e que tem uma boa alimentação, uma alimentação saudável. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre saúde bucal, mostrando como é importante educar as crianças para que elas comecem desde cedo a manter os hábitos de higiene dos dentes. Já, já! Começou o Sabor de Passos 2012, o maior festival cultural gastronômico da região. Atenção para alguns bares participantes: Vanderly,
escalope de frango, parmegiana e companhia, filé da companhia, passatempo happy hour, vem que tem, casa de caldos bem feitinho, quinto petisco, sabor e poesias, Poema 20, Sushi Lounge Grill, Lombo Oriental, Petisco da Moda, Costelinha Tropical, Pilão, Girassol do Pilão, Deluide, Samba de Minas. Saboreie, vote e participe. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Você sabia? Os principais criadouros do mosquito transmissor da dengue encontrados pelos fiscais de saúde são os pratos e vasos de planta nas residências. Faça a sua parte. Elimine os pratos de plantas ou coloque areia. Lave os bebedouros de animais domésticos com uma esponja no mínimo 2 vezes por semana. Mantenha as bacias, baldes, garrafas sempre secos, com a boca para baixo. Evite acumular lixos e entulhos. Guarde os pneus em local coberto. Tampe os filtros, potes, baldes e latões de águas. Juntos venceremos essa guerra. É a FESP e você no combate à dengue. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre saúde bucal. Como cuidar dos dentes para garantir um sorriso bonito. Veja agora na reportagem como ensinar as crianças a cuidar dos dentes. No meio dos dentinhos, com as 2 mãos. Isso, onde o fio dental alcança, ele tira a sujeirinha que está mais difícil de sair. E é ela que causa o quê? A cárie. O que é a cárie? É uma bichinha. Que mora onde? No dente. No dente. Por que ela vem morar? Bactéria. Olha, Maria Eugênia falou que a cárie é uma bactéria que vem morar no nosso dente. De forma bem divertida, as crianças aprendem a importância da higiene dos dentes. Primeiro a teoria, depois a prática. Segura uma pontinha de cada lado e usa no dentinho. Olha só. Nesse dentinho que a escova não alcançou. Os bons hábitos de higiene bucal devem ser estimulados em casa e também nas escolas. Olha, temos uma escova de dente aqui. Vamos fazer com o nosso dedinho como que a gente pode usar a nossa escova de dente? Primeiro, os dentes de baixo. Do outro lado. Agora a gente vira a escovinha e vai para os dentes de cima. Fecha o dentinho e escova na frente, escova no fundo. Agora a gente abre a boquinha, a linguinha para fora. E escova a nossa linguinha para nossa boquinha ficar bem cheirosa. O especialista explica que a higiene da boca começa antes mesmo do aparecimento dos dentes, com a limpeza da gengiva do bebê. A gengiva da criança, a mucosa da boquinha do bebê deve estar sempre limpo, sempre com uma higienização da melhor maneira possível que a mãe faz. O início da escovação deve ser orientada por um dentista. É ele quem vai orientar os pais na escolha da escova correta. A escova de dente, ela serve para fazer uma varrição mecânica dos dentes da criança. Então, assim que os dentes irromperem, se a mãe conseguir, isso não é absolutamente necessário, a mãe vai pegar uma escovazinho de dedo e vai varrer os dentes da criança para tirar as placas bacterianas, principalmente aquelas placas que ficarem após as mamadas da criança, que são os principais motivos de cárie nessa idade. A placa bacteriana pode causar até perda dos dentes, por isso os pais devem ficar bem atentos.
Costumam aparecer placas bacterianas que vão aderindo ao dente, essas placas vão endurecendo, virando tártaro, causando assim inflamação na gengiva da criança, podendo até chegar ao extremo de se perder o dente por essa gengivite. Gengivite nada mais é do que uma inflamação na gengiva. Mesmo com todos os cuidados bucais, existem alguns sinais que os pais devem ficar atentos. Um exemplo é quando determinadas bebidas ou alimentos causam sensibilidade. Sim, essas crianças, elas faltam uma calcificação ou faltam um amadurecimento do esmalte dos dentes. Então a polpa do dente, ela fica muito próxima da superfície externa e qualquer elemento gelado que vier aqui vai afetar essa polpa. No próximo bloco, uma entrevista para esclarecer mais dúvidas sobre a saúde dos dentes. Já, já. Começou o Sabor de Passos 2012. O maior festival cultural gastronômico da região. Atenção para alguns bares participantes. Puro Sabor, Delícia Arretada, Pintado Douro, Me Enrolei na Tilápia, Primos, Obra Primos, Prosa Mineira, Três Dedos de Prosa, o Escritório da Cerveja, o Esquibão de Frango, Esquina do Espeto, Água na Boca, A Moda Antiga, Peixisco, Companhia da Esfirra, China Brazuca, Globo Choperia, Costelinha, A Moda do Globo. Saboreie, vote e participe. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. De volta com o programa FESP em Ação e o assunto do programa de hoje, saúde bucal. Para falar mais sobre esse assunto, o dentista Marcelo Messias de Oliveira, que vai explicar um pouquinho mais para a gente, né, como devemos manter a saúde da nossa boca. É um prazer ter ele aqui conosco, viu, doutor? Prazer, tudo meu, Larissa. Por que, como e quando escovar os dentes? São essas 3 perguntinhas básicas que o senhor me explicou há pouco? Sim, Larissa, perfeitamente. São 3 perguntinhas básicas na odontologia. Por que, quando e como escovar os dentes? Por que escovamos os dentes? Bom, primeiramente, todos nós sabemos que a nossa boca é colonizada por bactérias. E essas bactérias aderem ao esmalte dos dentes. Então, por isso que nós escovamos os dentes. Porque essas bactérias, quando aderem ao esmalte do dente, formam o que a gente chama de biofilme, né? E podem causar problemas para nós, como cárie, problemas periodontais, que são problemas de gengiva, e vários outros problemas de afecções bucais. E como deve ser feita essa escovação? Essa escovação deve ser feita toda vez que ingerimos algum alimento, né? Preferencialmente, costuma-se falar 4 vezes, 5 vezes ao dia, após as refeições, após o café da manhã, após o almoço,
após o jantar e ao deitar, principalmente. Por quê? Porque quando nós dormimos, as bactérias continuam trabalhando na nossa boca. Então, se não eliminamos o biofilme, que são as colônias de bactérias, né, provavelmente elas podem causar esses tipos de problemas nossos, como a cárie e a doença periodontal. Pessoas que têm o hábito de escovar em demasia o dente, toda hora escova, pode trazer algum dano? Pode sim, perfeitamente. Se escovamos demasiadamente os dentes, pode, e principalmente se trabalhamos com escova, usamos escovas duras, não macias, né, pode haver uma abrasão, um desgaste do esmalte e, consequentemente, a perda desse esmalte. Doutor Marcelo, e qual é a maneira correta de se escovar os dentes? Bom, Larissa, escovar os dentes, existem várias técnicas na literatura, citado na literatura. Cada um tem uma habilidade. O importante é que nós escovamos todos os lados do dente. Então, sempre tenhamos uma sequência de escovação. Um exemplo prático e simples é sempre começar a escovação do lado superior direito, do lado de fora dos dentes. E escovando, virando a escova, escovando do lado esquerdo, depois inferiores, depois abrindo a boca, escovando do lado de dentro dos dentes. Sempre é bom que escovamos nessa técnica, que é a técnica escovando de varredura, escovando o superior de cima para baixo e o inferior de baixo para cima. Não esquecendo de escovar as faces oclusais dos dentes, o lado de cima, o lado de baixo e o lado de cima. E também aquele lado aqui na frente, quando a gente faz aqueles espirrozinhos no espelho e tudo. É muito importante. Então a gente sempre tem em mente de escovar todos os lados dos dentes. E não esquecer nunca do fio dental, porque a escova não vai conseguir penetrar em todos os lugares dos dentes. Sim. Então, entre os dentes, devemos sim passar o fio dental, que é muito importante também. A língua deve ser escovada? Sim, perfeitamente. Após a escovação dos dentes, né, tem certas escovas que já vem uma área para escovação da língua, a parte traseira da escova. Se não tiver, pode escovar a língua com a própria escova mesmo, normalmente. Mas deve sim ser escovada a língua também. Doutor Marcelo, existe a escova ideal e a pasta de dente ideal? Não, Larissa. Ideal não existe. Existe a mais adequada. Como que seria uma escova adequada? Perfeitamente. Eu já trouxe essa aqui para servir de exemplo. A escova adequada é uma escova de cerdas macias, né, e plana. E o tamanho da cabeça da escova? Ela deve ser o tamanho suficiente para atingir a face lá atrás do dente. Aquele da último boca, dente. O último dente. Não deixando nenhum dente sem a escovação. Então, a escova ideal é essa, macia e com cerdas planas. Quando uma pessoa usa aparelho, né? Nós temos aqui até o exemplo aqui. Isso. O cuidado é redobrado. Muito mais. Por quê? Além de escova normal, existe algumas escovas específicas para aparelho, que são as escovas interdentais, bitufo e várias outras. Isso, se você usa aparelho ortodôntico e não escova corretamente, ao redor desses aparelhos pode dar manchas brancas, que vão ficar permanentemente, não sai mais. Doutor Marcelo, com relação aos enxaguantes bucais, né? Quando podemos usar? Podemos usar todos os dias? Com que idade? Como que funciona? Bom, os enxaguantes bucais são muito bons, mas nós temos de ter algum cuidado. Não adianta nada usar apenas os enxaguantes bucais sem antes escovar os dentes. Então, primeiramente, uma boa escovação. Escova e pasta de dente. Após isso, podemos usar um enxaguante bucal? Podemos, mas primeiro a escovação. Somente o enxaguante bucal é como se a gente não tomasse banho e passasse perfume. Entendi. Somente isso ia acontecer. Então, quer dizer, após não resolveria fio dental, aí o enxaguante. Aí o enxaguante bucal. Para ficar com a hálito perfeito. Igualmente, a gente faz a nossa higiene. Toma banho, depois a gente passa o perfume. Doutor Marcelo, com relação ao mau hálito, pode ser de uma escovação mal feita, pode ser de cárie. Quais as causas do mau hálito? Bom,
existe, é multifatorial o mau hálito. Mas um dos problemas maiores do mau hálito pode ocorrer é o problema periodontal, é o problema da gengiva. E esse problema periodontal é causado por essa bactéria que fica aderida ao dente, que vai causar uma infecção, uma inflamação na gengiva e uma perda óssea. Então, se a gente não... que essa bactéria é eliminada perfeitamente com a escovação. Então, se nós não temos uma boa escovação, pode vir a ocorrer uma gengivite ou até mesmo uma periodontite e causar o mau hálito. Doutor Marcelo, hoje em dia, muitas pessoas que já perderam os seus dentes, ou porventura uma criança que já está com a dentição definitiva, ela perde o dente, pode ir até o consultório, que pode ser reimplantado, ou o próprio dente, ou um dente postiço. Como que funciona isso? Qualquer um pode implantar um dente? Isso. O implante hoje é uma realidade. Antes, o implante era um sonho, né, que se imaginava. Hoje, nós falamos o seguinte, Deus dá para nós 2 dentição. O homem inventou a terceira. Dentição. Então, qualquer pessoa, desde que tenha um bom osso, bom osso para estabilizar esse implante, pode ter. O implante nada mais é, nós temos aqui, eu trouxe uma fotografia, nada mais é do que um pino de titânio que é colocado dentro do osso, um pequeno pino de titânio que é colocado dentro do osso, que faz a substituição da raiz. Né? Existe um implante que chama carga imediata, que é dentro de 24 horas ou até 72 horas, nós já colocamos o dente. Ou aguardamos um período para haver uma ósseo-integração, que é a colagem desse implante no osso, e coloca-se o dente. Então, o implante em si, que é um pino de titânio, ele substitui a raiz do dente, né? E logo abaixo colocamos o dente em si. Aqui nós temos ilustrado um implante dentário. Aqui sem o dente. Aqui com o dente também. Com o dente colocado. Isso, aqui um implante, aqui já com o dente também, do lado de cá. Com relação à perda óssea, tem pessoas que não podem fazer devido à perda óssea. Por que ela ocorre, doutor? Isso. A perda óssea é uma perda fisiológica. Ocorre naturalmente. Às vezes a pessoa perde os dentes muito novo. E com isso, o osso da boca da gente, ele está ali devido aos dentes. A partir do momento que a gente perde o dente, inicia um processo de reabsorção óssea, né? Então, às vezes, a pessoa perde o osso muito novo, os dentes muito novos, e perde o osso. Mas hoje existem várias técnicas de enxerto ósseo, né? E esses enxertos podem muito bem substituir o osso perdido, né? Que a gente faz com bastante frequência. E a pessoa que tem dentes implantados, a higienização é a mesma? Isso, perfeitamente. O implante nada mais é do que um dente. É como se fosse um dente. Então deve ter todos os cuidados. Ele acumula placa, ele só não vai doer. Mas ele acumula placa, ele perde o osso também, ele perde o implante também. Então deve ter todos os cuidados de higienização também. Com relação à pasta dental, isso. É uma dúvida que eu tenho. Existem pastas caríssimas, pastas que prometem branqueamento, pastas que prometem isso, antibacteriana, antiplacas, não sei o quê. O que nós devemos estar atentos ao comprarmos a pasta dental? Pasta dental, existe no mercado inúmeras marcas de vários representantes, várias marcas. Cada uma tem uma indicação. Uma pasta dental para uso diário, contínuo, o que ela é importante? Ter flúor, né? Tendo flúor, isso é o básico para o uso contínuo. Mas algumas pastas são específicas para alguns pacientes. Por exemplo, pastas dentárias que prometem diminuir a sensibilidade dentinária. Existem pastas com produtos tipo arginina, que é um produto que é colocado numa pasta dental, né, que diminui a sensibilidade dentinária. Então, isso é verídico, diminui mesmo. Isso, diminui perfeitamente, né? Por exemplo, aquelas pessoas que não podem tomar alguma coisa gelada ou fria que sente dor nos dentes. Existe pasta de dente que diminui essa sensibilidade, né? Mas não é uma pasta de dente para você usar toda hora e todo dia. As 4, 5 vezes que você escova os dentes. Você usa ela como remédio, né? Então, você vai usar uma pasta de dente normal no seu dia a dia e num certo período do dia você vai usar essa pasta especial. Então, não tem necessidade de você gastar muito dinheiro com pasta de dente cara para usar direto. Você usa uma normal e a outra
esporadicamente. Branqueamento dentário pode ser feito aleatoriamente, pode ser feito em casa, porque tem pessoas que já fizeram uma vez, tem a placa, né, para fazer o branqueamento e costuma comprar aquele gel clareador e fazer por conta própria. Ganhou do amigo. O perigo disso, doutor? Bom, o clareamento é uma história à parte, mas é bom alertar. O clareamento deve ser feito sempre com a inspeção de um cirurgião dentista. Existem vários tipos de clareamento. Clareamento com laser, o clareamento dental caseiro, né? Então, esses dois tipos de clareamento, o com laser é feito somente no consultório odontológico. O caseiro, ele é caseiro, mas porém com a orientação do cirurgião dentista. Porque somente o cirurgião dentista vai poder falar para o paciente, olha, está na hora de parar, não adianta mais, continue, pare. Porque se você fazer aleatoriamente, quanto mais você tentar clarear os dentes, maior quantidade de sensibilidade você vai ter. Tá certo, então porque cuidado. O que é o clareamento? O que é o produto que clareia os dentes? É o peróxido de hidrogênio. Ele é uma molécula que penetra na dentina, que é o tecido que dá cor ao dente, que fica abaixo do esmalte. Essa cor ao dente, ela se dá por dois motivos. Primeiro, por vários motivos. Um dos motivos, genético, outro, por alimentação e o outro pela idade. O envelhecimento escurece o dente. Então, o peróxido de hidrogênio penetra no dente, remove o pigmento e deixa o espaço, que vai ser preenchido por fluorapatita. Por isso que no período que está fazendo o clareamento, não podemos ingerir alimentos corantes, tipo Coca-Cola, vinho, café. Por quê? Porque senão esse espaço deixado pela remoção do hidrogênio, né, vai ser preenchido com pigmentos. E esse pigmento vai escurecer os dentes mais. Vai fazer o contrário. Vai dar o efeito contrário. Então, muito importante a inspeção do cirurgião dentista nessa hora, para estar orientando o paciente nesse período, para ele não fazer uso desse tipo de alimento. Tá certo. Então, mais escovar os dentes diariamente, visitas ao dentista regularmente. Quanto tempo? De quanto em quanto tempo ir ao dentista? Olha, convencionou-se de 6 meses, mas eu acredito que ir ao dentista sempre que tiver alguma dúvida, algum problema, é muito importante. Procurar a ajuda de um profissional. Isso. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, eu agradeço a todos. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, enviando as suas dúvidas, sua sugestão de pauta, ligue para o 3529-6069. Até o nosso próximo encontro.